E você que teve folga, descansou bastante? Então responde rápido. Como é que tá o seu humor? Tá legal? Ou você é daquelas pessoas que em um momento está bem-humorada e de repente fica completamente irritada? Olha que se isso acontece, é bom você ficar atento para a bipolaridade. Quem vai esclarecer como esse distúrbio se manifesta é o psiquiatra Mário Francisco Juruena, gaúcho, professor da Universidade de São Paulo e também da Universidade de Londres. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Carla. Eu começo perguntando para o senhor o que é bipolaridade. A bipolaridade, até para nós, especialistas, ela é difícil de ser diagnosticada. Mas, em linhas gerais, um paciente bipolar, ele oscila entre períodos de depressão, já bem conhecido, tristeza, perda de interesse, e períodos de um quadro eufórico, onde ele tem mais impulsividade, tem mais irritabilidade, como você disse bem. Né? Mas todo mundo tem um pouquinho de bipolaridade ou não? Não, isso não é verdade, né? A bipolaridade ocorre em cerca de 5 a 10% da população nas melhores estimativas mais recentes, né? Então, em torno de 5% da população vai ter um transtorno bipolar. O que todos nós temos, e é normal, é a pessoa oscilar entre momentos de alegria e momentos de tristeza. Quando isso ultrapassa a alegria, a pessoa fica eufórica, irritável, impulsiva, exaltada e de repente muda para períodos de tristeza exacerbada, caracterizando uma depressão maior, isso caracteriza o transtorno bipolar. Muito bem, doutor, nós temos pergunta de telespectador. Qual o diagnóstico de uma pessoa que sofre de bipolaridade? O diagnóstico de uma pessoa que sofre de bipolaridade é um diagnóstico difícil de ser feito. Nós, especialistas, em geral, acertamos 1 de cada 5 pacientes bipolares. Então, ele é um diagnóstico difícil de ser feito. Em linhas gerais, a pessoa vai ter esse descontrole, né, uma euforia exacerbada, oscilando com períodos de depressão. Onde ela pode também ter o pensamento muito acelerado. Né? Ela pode ficar sem dormir um período muito extenso, né? E acordar no dia seguinte com muita energia, né? Com muita capacidade de poder fazer muitas coisas. E isso, de repente, muda para um período onde ela fica sem energia, sem vontade de fazer as coisas, depressiva. Né? Perfeito. Então, vamos a mais uma pergunta? Como tratar a bipolaridade? O tratamento do transtorno bipolar, né, ele compõe-se principalmente da abordagem de medicamentos que estabilizam o humor e de psicoterapia. Até pouco tempo atrás não se valorizava a psicoterapia para o transtorno bipolar, somente o uso de estabilizadores do humor, como o lítio, como algumas outras medicações que permitiam a pessoa não oscilar tanto o seu humor. Né? Atualmente se associa psicoterapia cognitiva, psicoterapia interpessoal, e um outro aspecto importante no tratamento é a psicoeducação. O paciente e a família têm que conhecer sobre o quadro. Isso que nós estamos fazendo aqui é um pouco de psicoeducação. Transmitir para a comunidade o que é a doença, quais são as melhores formas de tratamento. Sim. As pessoas que têm um familiar assim têm que conhecer o máximo sobre isso. Ok, doutor. Daqui a pouco a gente responde mais sobre bipolaridade. Doutor, uma pessoa doente com bipolaridade ainda não diagnosticada, ela tem capacidade, discernimento para perceber que ela está doente, que tem alguma coisa errada com o seu humor? Sem dúvida, Carla, a gente pode dizer que uma pessoa bipolar, ela se dá conta que ela é diferente do resto das pessoas ditas normais, né? Às vezes, sem nenhum estímulo, ela vai ficar eufórica, irritável, o pavio dela é mais curto e ela vai oscilar esses períodos de euforia com períodos de depressão. Então, ela vai se dar conta que ela é diferente, né? A família se dá conta também. Pelo Twitter, a Graciele Laser pergunta como saber lidar com uma pessoa bipolar, porque tão importante quanto a pessoa tratar a doença é o meio, né? Saber Sem também dúvida. conduzi-la, né? A gente sempre diz que a família, de alguma maneira, adoece junto com o bipolar, né? Não chega a ter a doença da bipolaridade, mas ela sofre com essas oscilações tão bruscas do humor, né? O bipolar muitas vezes vai ter compulsão por álcool e drogas também. Isso é uma outra questão que afeta a família também. A família pode ajudar se ela precocemente percebe essa diferença no seu familiar e encaminha ele para um tratamento, né? Então nós temos vários serviços em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, que podem ajudar essas pessoas a se estabilizarem o seu humor e buscarem um tratamento para recuperar. Muito bem, vamos escutar mais uma pergunta, doutor. De que maneira a bipolaridade e a depressão podem estar ligadas? Essa é uma questão bem importante, porque às vezes a gente não distingue uma coisa da outra. E elas estão muito ligadas, como essa moça fez a pergunta. Uma pessoa bipolar vai ter episódios de depressão muito recorrentes, né? O que a gente chama de depressão bipolar. Muitas vezes essa depressão bipolar ela se alterna
com períodos de euforia, de irritabilidade, né? Mas o mais frequente até é a depressão. Rapidamente, bipolaridade tem cura? Tem tratamento, tem recuperação, tem estabilização. Estamos pesquisando, trabalhando na Universidade de São Paulo, na Universidade de Londres, para descobrirmos novas formas de tratamento que possam levar à cura. Doutor Mário, muito obrigada pela sua participação aqui no Obrigado. Jornal do Almoço. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.